Olá, vamos fazer então a segunda parte da aula sobre técnicas imunológicas, que nós estamos falando dos imunoensaios. Nem sempre a gente vai ver que a reação antígeno-anticorpo é evidenciada por um fenômeno visível, como a gente viu nas reações de precipitação, aglutinação e nos ensaios líticos. Há testes que, para identificar o antígeno ou o anticorpo, ou seja, para visualizar a reação antígeno-anticorpo, vão empregar moléculas marcadas com compostos químicos. Essa molécula vai ser, dependendo do teste, ou dependendo da situação daquele teste, o antígeno ou o anticorpo. E ele vai estar, então, ligado a um composto químico que eu vou chamar de ligante. Então, essa molécula, que é o antígeno ou anticorpo, mais o ligante, nós vamos chamar a partir de agora de conjugado. Tá? Então, a gente vai ter o antígeno ou o anticorpo, e esse antígeno ou anticorpo, deixa eu falar só anticorpo, que é o mais comum, então eu vou ter um anticorpo ligado com ligante. Esse ligante pode ser um radioisótopo, então existiria a técnica que durou muito tempo, chamada rádio, que foi muito utilizada, que era rádio monoensaio. Esse ligante pode ser um fluorocromo, é o caso que a gente vai ver daqui a pouco, a imunofluorescência. Ou então, esse ligante é uma enzima, que é o caso dos testes imunoenzimáticos. Então, eu posso ter, por exemplo, um anticorpo ligado a um fluorocromo, isso é um conjugado. Um anticorpo marcado com fluorocromo. Isso é um conjugado, utilizado na imunofluorescência. Eu posso ter um anticorpo marcado como enzima. Essa enzima pode ser peroxidase, por exemplo. E esse é um conjugado utilizado nas reações, nos testes imunoenzimáticos. Certo? Então vamos começar com a imunofluorescência. Lembrando então que nós vamos ter um conjugado que, mais uma vez, pode ser um antígeno, pode ser um anticorpo, a gente está acostumado mais a pensar no anticorpo, e esse anticorpo vai estar ligado covalentemente, então a uma molécula de fluorocromo. Tá? Então, o ligante ao anticorpo é o fluorocromo. Então, eu vou ter esse conjugado. Vamos falar então dos fluorocromos. Né? Os fluorocromos são moléculas que absorvem luz num comprimento de onda baixo e elevada energia e emitem luz em comprimento de onda maior de menor energia. Esse fenômeno é conhecido como fluorescência. Então, a absorção de luz pela molécula do fluorocromo eleva o nível de energia dos elétrons. Então, os seus elétrons ficam excitados. E quando eles retornam ao estado inicial, ao estado basal, eles emitem fluorescência de comprimento de onda maior do que o comprimento de onda da fonte excitadora original. Se esse comprimento de onda emitido é na região do visível, a gente vai visualizar um brilho. Então, a gente vai ver, por exemplo, uma estrutura celular fluorescente. Por que ela está brilhando? Porque nessa estrutura celular houve a ligação do conjugado. Então, a gente conseguiu detectar ali o que eu estava procurando na minha amostra, certo? Os fluorocromos utilizados podem ser o isotiocianato de fluoresceína ou a rodamina B. A fluorescência é da década de 50 e ela pode ser direta ou indireta, como estava escrito no slide anterior. A leitura é realizada no microscópio específico, que é um microscópio de fluorescência. Então, esse também é um limite da técnica que tem que ter o microscópio de fluorescência, certo? Na imunofluorescência direta, como o próprio nome já diz, é feita a detecção direta do antígeno em células ou em tecidos. E utiliza um anticorpo marcado com fluorocromo, que é o conjugado. Tá? Existe um limite, uma limitação nessa técnica, porque o grande problema é que para cada antígeno você vai ter que ter
um conjugado específico. Já esse problema foi resolvido. Então aqui a gente tem, né? Então aqui eu tenho o antígeno e aqui esse anticorpo marcado com fluorocromo, que é o conjugado. Ele recebe a luz e emite a luz. Ele é fluorescente. Então, naquele momento, durante algum tempo, olhando no microscópio de fluorescência, você consegue perceber que aquela estrutura, aquele tecido, aquela célula está emitindo luz, ou seja, um brilho, a gente enxerga o brilho. Isso prova, no caso, que existia naquela amostra o antígeno que eu estava pesquisando. Tá? Já a imunofluorescência indireta vai ter de novo, aqui eu vou procurar, vai ter um antígeno, só que agora a gente vai trabalhar com soro, com anticorpo do indivíduo contra esse antígeno. E o conjugado está onde? O conjugado está no anti-anticorpo marcado com o fluorocromo. Tá? Então aqui eu vou ter o soro do paciente, que seria o anticorpo primário, o primeiro anticorpo, é o anticorpo não marcado. E na sequência vem um anti-anticorpo, que seria a anti-imunoglobulina, né? Um anti-anticorpo marcado com o fluorocromo. Esse é o meu conjugado. É interessante que essa técnica indireta, agora ela é mais sensível que a direta, e existe a possibilidade de usar o mesmo conjugado para vários sistemas. Tá? Então aqui, por exemplo, né, se esse aqui é o soro humano, então esse aqui é anticorpo do ser humano. Esse conjugado vai ser um anti-anticorpo humano marcado. Então, esse conjugado anti-anticorpo humano mais fluorocromo, eu posso utilizar em outros testes. Então, não é específico para aquele kit em questão. Tá? Os próximos slides, né, as próximas imagens, a gente está procurando aqui, está comparação, né, procurando antígenos microbianos. Então, aqui eu tenho a bactéria com seus antígenos. Na imunofluorescência direta, já utiliza logo de cara o conjugado. E ele vai lá dar o brilho. Se tiver a bactéria naquela amostra, ela vai estar brilhante. Tá? Ou seja, tem que ter esse conjugado específico para o antígeno da bactéria. Aqui na outra situação, a bactéria estaria aqui. Eu estou falando bactéria, mas é para antígeno de microbiano, então poderia ser qualquer outro micro-organismo, mas acho mais fácil falar da bactéria. Então ela tem seus antígenos aqui em verde. Aí na sequência a gente vem com o soro do paciente, que pode ter esses anticorpos contra a bactéria. Esse, por exemplo, pode ser o teste que dá, um dos testes que dá o diagnóstico da sífilis. Tá? E na sequência vem um conjugado. Esse conjugado, como eu já disse, é um anti-anticorpo humano marcado com fluorocromo. Então aqui a gente tem imunofluorescência indireta. Tá? É aqui a utilização da imunofluorescência para o diagnóstico de doença autoimune. A imunofluorescência direta, utilizando, aqui como eu sei, vendo o resultado aqui, é para diagnóstico de pemphigoide benigno das mucosas. E nesse caso aqui, é utilizado uma amostra do tecido do paciente. Foi feita uma biópsia do tecido do paciente. Tá? Aqui no caso, na imunofluorescência direta, que foi utilizado para o diagnóstico de pênfigo vulgar. E aí utiliza o soro do paciente. Então aqui o epitélio, o tecido, o epitélio conjuntivo é do esôfago de macaco, coloca aqui o anticorpo do paciente e esse anticorpo, teoricamente, vai reagir com o tecido, né, se existir esse anticorpo. Na sequência, viria sobre esse anticorpo primário o nosso conjugado, que é uma anti-imunoglobulina humana conjugada com a fluoresceína. Se houver esse brilho, imunofluorescência indireta para diagnóstico de pênfigo vulgar. Certo? Então, como eu já disse para vocês, a imunofluorescência, o uso dela para localização de antígenos celulares e antígenos teciduais, para o diagnóstico de várias doenças, a Epstein-Barr, né?
a detecção do vírus Epstein-Barr na doença mononucleose infecciosa, diagnóstico de doença de Chagas, leishmaniose, para detectar vírus da rubéola, doenças autoimunes, como eu já comentei, para detectar autoanticorpo, e no caso, sífilis, que é um teste treponêmico, que é uma imunofluorescência, que é o FTA-ABS, que não é mais muito utilizado hoje em dia. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, essa imunofluorescência, né? Anticorpos fluorescentes, para o diagnóstico relacionado na amostra, detectar na amostra Clostridium. E aqui vocês estão vendo que dependendo do fluorocromo, pode ter tanto esse brilho verde amarelado, como esse brilho alaranjado. Tá? Aqui, mais uma vez, aqui o FTABS, para o diagnóstico da detecção do treponema pálido, na verdade, é a detecção do anticorpo contra o treponema pálido, né, no soro do paciente, e aqui é o brilho na área do desmossomo, que seria o epitélio, e o contorno aqui da célula epitelial, a célula estaria escura, o contorno é a junção intercelular com o desmossomo, né? Veja que essa área que brilha, e é justamente no pênfigo vulgar é produzido anticorpo contra o desmossomo. Então é aí que acontece o brilho. Então aqui imunofluorescência indireta também para o diagnóstico do pênfigo vulgar. Existe como ampliar a chance de resposta, ou seja, ampliar essa fluorescência. Pode ser utilizado o sistema avidina-biotina, que é uma técnica de amplificação. A avidina ela é uma glicoproteína derivada da albumina do ovo, e ela possui uma alta afinidade pela biotina. Então, aqui, a gente trabalharia, imagina você, essa parte de baixo não existe, vamos começar por aqui, que seria o antígeno, aqui o anticorpo primário, que é o soro do paciente, e aqui viria o anticorpo marcado, né? Que lá, na imunofluorescência clássica, já viria logo de cara ali o anticorpo marcado com fluorocromo. Aqui o anticorpo pode ser marcado com a biotina, então é um anticorpo biotinilado. A avidina, então aqui é simplesmente um anticorpo com a biotina, anticorpo biotinilado. A avidina, que também pode ser, a avidina, aquela que veio lá da albumina, ela pode ser substituída também pela streptavidina, tá? Então é streptavidina ou avidina. No caso, eu estou falando da avidina. Ela se liga, a avidina, ela pode se ligar a várias moléculas de fluoresceína. E ela continua mantendo a capacidade dela de se ligar com a biotina. Então, numa segunda etapa, a gente teria, sim, na primeira etapa, o anticorpo com a biotina, e depois seria acrescentado a avidina marcada, por exemplo, com o fluorocromo. Tá? Isso os autores falam que amplifica o sinal, então aumenta a chance da gente ter aquele brilho, aquela fluorescência. Isso por isso que eles falam que é a amplificação da fluorescência, amplificação da fluorescência. Isso também, esse sistema, avidina biotina ou streptavidina biotina, também pode ser usado nos testes imunoenzimáticos, tá? Só que daí é com o mesmo sentido. Então, o anticorpo vai estar marcado com a biotina, e depois a avidina ou a streptavidina estará marcada com a enzima. Tudo isso é para amplificar a possibilidade de uma resposta, para ter uma resposta melhor. Né? Vou imaginar numa maneira bem simples de explicar, que antes, deixa eu falar da fluorescência, né? Que antes a gente só tinha o anticorpo marcado com uma molécula de fluorocromo. Então dava aquele brilho. Utilizando esse sistema, agora a gente vai ter, por exemplo, a avidina ou streptavidina com duas moléculas de fluorocromo.
Então você vai ter um brilho mais intenso. Por isso que fala que é amplificação do sinal. Isso no meu exemplo simples, tá? Vamos entrar nos famosos testes ou técnicas imunoenzimáticas. É interessante que agora pode ser feito a medição quantitativa da interação do antígeno-anticorpo por medindo a atividade enzimática sobre um substrato. Então, serão utilizadas agora enzimas, a mais comum é peroxidase, e o substrato da enzima, que é o peróxido de hidrogênio, se for a peroxidase. Mas vai existir também, junto com o substrato, um cromógeno, uma substância que vai gerar cor. Portanto, se houver essa reação da enzima com o substrato, o cromógeno vai participar e vai gerar cor. Então, quanto mais cor, mais enzima. Quanto mais enzima, mais reação antígeno-anticorpo. Tá? Eu vou chamar esse substrato mais cromógeno de substrato cromogênico. ELISA é uma sigla, né? Enzyme Linked Immunosorbent Assay, que traduzindo mais ou menos para o português seria ensaio imunossorbente ligado à enzima. A técnica ELISA é da década de 70. E o Western blot que nós vamos ver na sequência. Tá? Então é interessante, agora sim nós vamos ter um ensaio heterogêneo. Então a gente vai ter um dos componentes na fase sólida. Essa fase sólida pode ser o fundo dessa placa, que tem 96 furos, por exemplo. E aí o soro do paciente, os demais vão estar na fase líquida. Então a gente fala que esse ensaio, esse sistema é heterogêneo. A gente vai ter nessa placa, no fundo dessa placa, ligado ao plástico dessa placa, a gente vai ter o antígeno e o anticorpo. Então a gente fala que está na fase sólida. Tá? Vamos utilizar também um conjugado, só que esse conjugado, vocês já entenderam o que é, e esse conjugado vai ser o antígeno ou o anticorpo ligado a uma enzima. Tá? O substrato vai formar um produto colorido. Então, essa alteração de cor, eu posso ver, ela é monitorada visualmente. Então, eu falo, é qualitativo, formou cor, reagiu, então deu reagente. Mas eu posso também, eu posso medir pelo espectrofotômetro a intensidade dessa cor. Então, posso fazer uma análise quantitativa. Lembrando sempre que quanto mais colorido, então a gente vai relacionar essa intensidade da cor com a quantidade daquilo que eu estou procurando na minha amostra. Então, por exemplo, se eu estou procurando anticorpo anti-HIV, quanto mais colorido for a reação final, mais anticorpo existe na amostra. Tá? ELISA é muito famoso esse teste, é utilizado para o diagnóstico de hepatite, HIV, HTLV, para o Epstein-Barr, né, para o diagnóstico da mononucleose, de rubéola, leptospirose, doença de Chagas, toxoplasmose. Então é uma técnica bastante utilizada. Veja que é isso, né? A gente vai ter como resultado final da reação a formação de cor. Então, quanto mais cor, mais enzima, portanto, mais reação antígeno-anticorpo. Eu posso fazer simplesmente uma leitura qualitativa, ou eu posso fazer uma leitura quantitativa colocando no aparelho, né, para fazer a leitura no espectrofotômetro. Tá ok? Deixa eu só comentar com vocês o seguinte, né? Nessa fase sólida que eu falei para vocês, que é um suporte, normalmente pode ser feito em tubos, em tiras, mas normalmente são placas, que nem eu mostrei anteriormente. Essas placas são de plástico, pode ser poliestireno ou polivinil. E esse plástico ele possui sítios hidrofóbicos que facilitam a absorção de proteínas. Então, as cavidades, os poços dessas placas, podem ser sensibilizadas tanto com antígeno ou com anticorpo. Então, aqui seriam
esses poços, 96 furos, então dá para fazer várias, ou então tem os kits que você consegue montar os pocinhos, dependendo da quantidade de amostra que você vai trabalhar. Tá? Aqui no caso seria chamado, aqui seria o fundo do pocinho, fundo da placa. Aqui foi sensibilizado, no caso, com antígeno. Então, por isso que eu falo que esse antígeno está na fase sólida. Tá? Só que esse plástico, o poliestireno, o polivinil, ele absorve, ele adsorve proteína. Então, entre o antígeno, no caso aqui no meu exemplo, que eu sensibilizei a placa, existe ainda espaços vagos. Então, primeiro tem que fazer o bloqueio desses sítios reativos remanescentes com proteínas que não tenham nada a ver com aquilo que eu estou pesquisando. Então, normalmente as pessoas utilizam as proteínas que estão no leite desnatado, na gelatina ou na albumina. Tá? Então, eu bloqueio esses sítios reativos. Na sequência, eu já estou falando para vocês do ELISA indireto, tá? Então, tem duas formas clássicas da técnica ELISA. Então, no ELISA indireto, a fase sólida tem o antígeno. Depois que a gente fez o bloqueio desses sítios ainda reativos, remanescentes, a gente vem com a amostra do soro do paciente que pode ter o anticorpo. Então, esse é o anticorpo primário. No caso, teve anticorpo. Então, esse anticorpo reagiu com o antígeno. Na sequência, a gente vem com o conjugado. Essa molécula de conjugado pode ser um antígeno, pode ser o anticorpo ligado covalentemente com uma enzima, que normalmente é peroxidase. No caso aqui, o conjugado que eu estou utilizando é um anticorpo, se esse soro aqui é do ser humano, então esse aqui é um anticorpo, é um anti-anticorpo humano, marcado com a peroxidase. Então o meu conjugado é uma anti-GG marcada com a peroxidase, tá? É interessante que o conjugado, então, gente, são duas estruturas no meu exemplo, né? É o anticorpo e a enzima. E é interessante que essas duas substâncias, essas duas moléculas, elas conservam as suas funções isoladas. Então, a enzima vai manter a sua atividade enzimática e o anticorpo vai manter a sua especificidade. Tá? Então, elas foram unidas, elas foram conjugadas. Na sequência, como eu já disse para vocês, a gente vem com o substrato cromogênico, sobre a ação da enzima, vai originar um produto colorido. No ELISA, esse produto colorido é solúvel, então vai, entre aspas, pintar o líquido que estava naquele pocinho da placa. No Western blot, esse produto colorido vai ser insolúvel. Então, ele vai precipitar sobre um papel, que é a nitrocelulose. Tá? O importante é que a quantificação é feita medindo a DO, no caso do ELISA, tá? A quantificação é feita medindo a DO daquela solução no espectrofotômetro. Ou simplesmente, se eu quero fazer uma análise qualitativa, eu vejo com os meus olhos se formou ou não cor. Tá? É o substrato utilizado aí no caso, como eu já disse, é o peróxido de hidrogênio. E o cromógeno, por exemplo, para o ELISA, que vai formar aquele produto colorido solúvel, chama OPD, que é o ortofenilenodiamina. Tá? Saiu. Então, aqui eu vou apresentar de novo, mas a gente tem aqui no ELISA indireto. Então, tem dois tipos clássicos de ELISA, indireto. Aqui na fase sólida, o antígeno, a gente fez o bloqueio com leite e tal, lavou, lavou, lavou. Depois, na sequência, vem o anticorpo primário, que no caso é o soro do paciente. Né? Lavou, lavou, lavou para tirar o excesso de soro, depois vai vir o conjugado, que vocês já sabem que é, no caso, o anticorpo marcado com enzima. Lava, lava, lava e depois coloca o substrato cromogênico. Quanto mais cor, mais enzima, mais reação antígeno-anticorpo. Então, desenvolve uma cor proporcional à quantidade de enzima presente, que, por sua vez, é proporcional à quantidade de anticorpo na amostra. Tá? Então, aqui tem uma representação do ELISA indireto, que foi doado
para os professores. Então, aqui eu tenho, isso seria um poço da placa de ELISA, sensibilizado com antígeno, tá? Porque é ELISA indireto, então na fase sólida tem o antígeno. Depois lavou, na sequência vocês sabem que tem que bloquear os sítios que ainda estão ativos, então a gente pode usar o leite, por exemplo, uma proteína que não tem nada a ver com o que eu estou procurando. Então fez o bloqueio. Lavou, na sequência vai vir o soro do paciente. Vamos imaginar que tem um anticorpo. Então ligou, não estou vendo nada, não consigo ver. Lava para remover o excesso de soro. Na sequência vem o conjugado. Você já sabe que no ELISA indireto, esse conjugado é anti-anticorpo marcado com a peroxidase. Foi lá. Tcharam. Não enxergo nada ainda. Precisamos colocar o substrato cromogênico. Então vai vir agora, lavou, vai vir o substrato cromogênico, que é o que vai gerar cor, né? É interessante que antes de fazer a leitura, a gente vai interromper essa reação. Tudo tem um tempo contado, sabe, gente? O tempo de cada incubação, o tempo da leitura, o tempo que tem que fazer a leitura no aparelho. Então, para interromper essa reação, aí a gente usa normalmente uma solução ácida. E a leitura é feita no espectrofotômetro com um comprimento de onda adequado para o cromógeno. Então, tem que ver qual é o comprimento de onda para poder fazer a leitura, tá? O outro ELISA é o ELISA sanduíche, ou direto. No caso aí, a gente vai utilizar quem que está na fase sólida. É o anticorpo. Tá vendo a diferença do ELISA sanduíche com o ELISA indireto? Vai existir na fase sólida, né? Vai estar ali no fundo da placa, vai ter o anticorpo. Na sequência, então, a gente vai procurar o antígeno, tá? Quem vai ser procurado agora vai ser o antígeno. Vem com o soro do paciente. Na sequência, o anticorpo conjugado, seria o anticorpo secundário conjugado, por isso que forma um sanduíche, onde cada anticorpo seria o pão e o recheio é o antígeno, e na sequência, o substrato cromogênico, tá? Falando então aqui do ELISA direto, também chamado ELISA sanduíche, mesma coisa, só que agora a gente vai ter ali no fundo da placa anticorpo. Na sequência vai fazer o bloqueio, tal. Lavou. Aí eu estou procurando o antígeno aonde? No soro do paciente. Coloca lá o soro. Aí no caso tem o antígeno. Na sequência vai vir o conjugado, que agora é um outro anticorpo marcado com a peroxidase. Se tudo isso aconteceu, quando a gente colocar o cromógeno, o substrato cromogênico, vai formar cor. Tá? Então, o anticorpo está fixo na fase sólida, captura o antígeno da amostra, né? Porque o anticorpo é específico para esse antígeno, após lavagens para tirar os componentes não específicos. Essa reação antígeno-anticorpo é revelada por um segundo anticorpo marcado, formando o sanduíche. Interessante que a especificidade desse segundo anticorpo pode ser diferente daquele fixado no suporte. Ou seja, pode ser contra um epítopo distinto do anticorpo que estava na fase sólida. Tá? Esse, então, foi a técnica ELISA. Vamos passar para o Western blot, que também é conhecido como imunoblot. Tem uma coisa interessante. O Western blot se refere mais ao procedimento que eu vou explicar para frente, de eletroforese em gel e a eletrotransferência para a membrana de celulose. O Western blot é um termo utilizado relacionado à separação de proteínas por tamanho molecular, por peso molecular. Enquanto o termo imunoblotting ou imunoblot é mais adequado para visualizar uma possível interação do antígeno com o anticorpo na membrana de nitrocelulose.
Tá? Então tem alguns livros que vão falar em imunoblot, mas o Western blot é um termo muito consagrado, mas tem essa diferença. Normalmente o Western blot seria utilizado para a eletroforese, a imunotransferência, o imunoblot seria ali quando a gente começa a trabalhar com a nitrocelulose. Tá? Essa técnica é da década de 80. É interessante agora qual é o intuito dessa técnica. Eu quero que os antígenos sejam, esses antígenos no Western blot precisa ser proteico. Eu quero esses antígenos separados, né? Então eu quero assim, do HIV, de uma bactéria, eu quero todos os seus antígenos. Mas esses antígenos têm que estar separados em peso molecular, os grandes, os pequenos, e numa membrana, num papel. A membrana de nitrocelulose, ela lembra um papel, que é muito mais fácil de ser trabalhado. Então tem uma coisa interessante, essas proteínas, primeiro elas precisam ser separadas conforme o peso molecular na técnica chamada de eletroforese em gel de poliacrilamida, que seria primeiro o que está representado aqui. Depois, essas proteínas que já foram separadas, elas são transferidas, é o que está aqui, né? Aqui seria, né, aqui, o começo, aqui o processo de eletroforese. Depois, isso acontece num gel. Depois, todas as proteínas que estão no gel, elas precisam ser transferidas para um suporte, onde elas vão ficar imobilizadas. Aí a membrana de nitrocelulose. Tá? Depois, com essa membrana de nitrocelulose, pode ser feito as reações lá com soro, colocar sobre a membrana, que é um papel, então você pode colocar ali depois, né? O soro do paciente. Muito mais fácil trabalhar com papel do que trabalhar com gel, certo? Então, no próximo slide, a gente vê justamente aqui, vê justamente isso. Aqui, então, seria, entre aspas, o aparelhinho onde acontece essa eletroforese, né? Eletroforese em gel de poliacrilamida com SDS. Então chama eletroforese PAGE. Eu falo eletroforese PAGE. Pode ser PAGE, PAGE. Tá? Nesse momento, o que acontece? Nesse gel, a gente utiliza um detergente que é o dodecil sulfato de sódio, que é o SDS. E esse detergente vai deixar todas as proteínas com carga negativa. Preste atenção. O dodecil sulfato de sódio, que é esse detergente, ele se liga às proteínas. Lembra que o Western blot só vai proteína. Em proporção ao tamanho molecular destas e a carga negativa resultante do detergente ligado supera a carga intrínseca da proteína. Portanto, proteína pequena ou grande, todas terão carga negativa. O dodecil sulfato de sódio também causa uma coisa interessante, causa um novo enovelamento da proteína, transformando essas proteínas em bastões, que é muito mais fácil para correr no gel de poliacrilamida. Né? Como resultado, o que a gente tem? Né? Tanto a resistência hidrodinâmica quanto a carga resultante tornam-se inteiramente dependentes do tamanho molecular e, consequentemente, a migração para o polo positivo. A gente, nesse aparelho aqui, a gente vai ligar com a corrente elétrica. Então, as proteínas, a mistura das proteínas são aplicadas nesse nicho aqui. Aqui vai ter polo negativo e aqui vai ter polo positivo. Como todas as proteínas têm carga negativa, elas vão correr em direção ao polo positivo. Mas por que elas vão ser separadas? É porque agora essa corrida pelo gel vai depender apenas do tamanho da molécula. Resumindo, as proteínas menores vão migrar, vão correr mais rápido aqui para o final do gel. Então aqui está simulando, aqui é o gel, ele fica aqui dentro dessa placa. É uma mistura de antígenos. Todos os antígenos têm carga negativa e eles serão separados por peso molecular. Então, quando liga a carga elétrica, começa a eletroforese.
O que acontece? As proteínas mais rápidas são as menores, então elas vão mais para o final do gel. E as proteínas maiores vão correr mais devagar, vão ficar no começo do gel. Tá? Tem um tempo para correr isso, né? Senão as proteínas caem do gel. Tá? Então isso tudo acontece aqui. E aqui é a solução do SDS que faz com que essas proteínas tenham carga negativa. Tá ok? Lembrando que sempre, em toda corrida, sempre vai correr um padrão de peso molecular, que já já eu comento com vocês. Então, mais uma vez, as proteínas grandes ficarão retidas no início da corrida e os pequenos peptídeos, as proteínas pequenas, vão migrar até o final do gel da eletroforese. Tá? As frações antigênicas aplicadas no gel sofrem a ação da carga elétrica e vão migrar para o polo positivo. Durante a migração, as proteínas de menor tamanho migram com maior velocidade que as proteínas de maior tamanho. Tá? É interessante que, uma vez separadas pelo tamanho, a posição das proteínas. E aí, que proteína é? Qual é a posição que ela ocupa? Ela está aonde nessa corrida? Ela está mais para cá ou mais para cá? Né? É interessante que a posição das proteínas é definida por comparação com a migração de um padrão de moléculas de tamanho molecular conhecido. Então, o tamanho de uma proteína desconhecida pode ser determinada por comparação da distância migrada nesse gel, então, o quanto essa proteína migrou, com a migração de padrões de tamanho conhecido que sofreram essa corrida em raias paralelas no mesmo gel. Então, aqui os autores chamam de raia. Então, essa área aqui parece natação, né? Onde vai correr essas proteínas. Então, aqui eu coloco as proteínas do meu antígeno, mas sempre junto tem que colocar o padrão para eu saber aonde, que proteína é essa, né? Que altura que ela está, ou seja, se a altura, que peso ela tem, tá? Na sequência, então, vai acontecer a eletrotransferência, que é o que está aqui. Vai acontecer aqui. Então, a gente vai colocar o gel, que tem as suas proteínas separadas dentro dele, e depois a nitrocelulose. A gente também vai ligar a carga elétrica, tomando cuidado para direcionar a carga positiva para o lado da nitrocelulose. Aí eu vou mostrar no outro desenho também, mas aqui é interessante. Aqui são as proteínas, você está vendo o gel de lado. É um gelzinho mesmo, como se fosse uma gelatina. As proteínas estão lá, dentro. Correram, né? Correram, e agora a gente está vendo de ladinho. Essas proteínas, então, pela eletrotransferência, elas vão sair do gel e vão grudar na nitrocelulose. Depois, a gente pode trabalhar com essa nitrocelulose. Então, aqui de novo, para vocês entenderem, aqui está o gel, né? Gel de poliacrilamida com SDS. As proteínas, aqui seria o exemplo do peso molecular, e aqui são as proteínas lá do micro-organismo que eu estou testando, por exemplo. Tem uma carga elétrica, então o polo positivo está para cá. Então, lembra que elas estão com carga elétrica negativa, elas vão sair do gel e vão para a membrana. A membrana adora proteína. Então, essa membrana de nitrocelulose, as proteínas se adsorvem. Então, é por isso que essas proteínas, todas essas proteínas vão parar na nitrocelulose. Tá? Então, as proteínas são eletrotransferidas do gel para a membrana de nitrocelulose. Isso acontece, isso tudo acontece quando elas estão mergulhadas num tampão. Esse tampão normalmente tem metanol. A nitrocelulose possui elevada capacidade de adsorção de moléculas, né? No caso, proteínas. Depois, na sequência, com a nitrocelulose, vai ser muito parecido com o que a gente descreveu para a proelisa. Então, aqui eu vou ter na nitrocelulose os antígenos do micro-organismo que eu corri no gel e transferi para nitro.
Na sequência, vai bloquear também, porque a nitrocelulose gosta de proteína, então bloqueia com uma proteína específica, por exemplo, com leite. Depois coloca o anticorpo primário, que seria o soro do paciente. Na sequência, vai vir o conjugado. No caso aqui, se o anticorpo é humano, aqui no conjugado vai ser um anti-anticorpo humano, uma anti-IgG humana, por exemplo, marcada com enzima, que esses são testes imunoenzimáticos. Só que vai trocar o substrato. O substrato agora será um substrato, e o cromógeno, o substrato cromogênico, será insolúvel. Né? Então, vai formar, aonde tiver a reação antígeno-anticorpo, vai formar uma banda colorida. Então, a gente tem esse ensaio imunoenzimático, ele acontece sobre a membrana. E essa membrana, mais uma vez, eu vou revisar com vocês, com proteínas previamente separadas por tamanho molecular. A membrana também é bloqueada com proteínas específicas. A amostra é incubada, lava-se e tal. Coloca aqui o conjugado enzimático, né, que tem anti-imunoglobulina humana. Lava o substrato cromogênico, só que agora vai formar um precipitado, tá? Vai formar um cromógeno insolúvel. E interrompe-se a reação lavando. Interpretação qual é? Presença de banda. Vocês vão ver o que é essa banda. Revela a presença de anticorpos específicos, ou seja, se tiver a bandinha, quer dizer que eu identifiquei um anticorpo específico. Tá? Aqui, mais uma vez, o resumo, agora escrito, né? O Western blot é um método utilizado para identificar proteínas e glicoproteínas específicas, que serão reconhecidas por anticorpos. As proteínas são separadas de acordo com seu tamanho por eletroforese em gel de poliacrilamida, contendo SDS. Tá? Aqui é eletroforese em gel de poliacrilamida com SDS. Tá? Após a separação, são transferidas para uma membrana de nitro, onde ficam imobilizadas. São adicionados os soros dos pacientes, que podem ou não conter anticorpos contra as frações antigênicas. Os anticorpos se ligam aos antígenos imobilizados e são revelados colocando-se a membrana em solução contendo anti-anticorpo marcado com enzima, que é o nosso conjugado. Para a visualização, adiciona-se o cromógeno, que, sob a ação da enzima, dá origem ao precipitado colorido. Tá? Então, aqui é justamente isso, né? Depois, essas proteínas foram separadas por peso molecular no gel, na eletroforese, passou para nitro, aqui seria nitro, para vocês verem a nitro. A nitro, então, tem essas proteínas todas. Na sequência, vai vir o anticorpo do paciente, o anticorpo, o conjugado, e aonde ocorreu a reação antígeno-anticorpo, vai formar-se uma banda, tá? Aqui, então, seria o HIV. Aqui a gente tem os antígenos do HIV. Lá na eletroforese em gel de poliacrilamida com SDS, lembre que as proteínas, glicoproteínas do HIV, que são maiores, GP120, GP160, fica aqui em cima na corrida. Lembra que aqui era uma corrida vertical. Depois aqui, os menores. Então, as bandas, as proteínas menores vieram para cá, correram mais no gel. Tá? Aqui, por exemplo, tem a P24, que é uma proteína importante do HIV. Na sequência, foi transferido para nitro, e aí colocou o soro do paciente, o conjugado, e aí aqui está dizendo que foi identificado 3 anticorpos. Então, esses anticorpos ligaram aqui, ligaram aqui, ligaram aqui. Como é que a gente vê? Conjugado, depois o substrato cromogênico, no local onde tem o antígeno anticorpo, vai formar essa linha. Como antes foi corrido um padrão de peso molecular, você sabe que essa linha corresponde ao peso molecular 120 kilodaltons, que seria GP120. Aqui corresponderia a P24. Então, é por isso que eu falei para vocês que tem que ter o padrão de peso molecular para a gente saber aquela banda está relacionada com qual antígeno, no caso aqui do HIV. Tá? Então, aqui
já falei para vocês, né? Aqui é a transferência. Aqui vocês estão vendo que seria o peso molecular, né? O padrão. Então, aqui em cima, essa banda se refere a GP120, que é a glicoproteína. Aqui são todos os antígenos do HIV, tá ok? Aqui a GP160 são as maiores. Depois aqui a P, que é proteína 55, a GP41, P31, P24. Se a gente for pegar, por exemplo, e aqui são pacientes, tá? Aqui seria o controle positivo, o controle negativo. Quando a gente pega o paciente C, que bandas que eu identifico? Eu comparo, então, com o padrão, né? Então, eu vou identificar aqui a GP160, a GP120, eu vejo a P24, dá para ver também uma que corresponde à área da GP41 e a P55. Então, 3 bandas dessas já dão um diagnóstico positivo para HIV. Tá? Então, esse seria o Western blot para o HIV, mas não é a única aplicação do Western blot. Aqui, para a gente finalizar, mesma coisa, ó, aqui é a formação dessas bandas. Aqui seria uma corrida, outra corrida, outra corrida, outra corrida. Aonde formam essas bandas, aqui não estão tão bonitas, aqui estão mais bonitas, é onde aconteceu a reação antígeno-anticorpo. Por que que eu estou falando que aqui é 76, aqui é uma corrida, aqui é outra, tá? Por que que eu estou falando que aqui é 76 kDa, kilodaltons? É que eu sei por causa do meu padrão de peso molecular. Por que que aqui é 53 kDa? Por causa do meu padrão de peso molecular, que não é do HIV, tá ok? Aqui mesma coisa, né? Essa banda forte, por exemplo, ela estaria aqui entre o peso molecular 170 e 116, essa forte aqui. É por isso que a gente utiliza o padrão de peso molecular. Ok? Terminei então essa parte, terminamos os imunoensaios. Até a próxima. Eu tenho que passar para vocês também os livros que serviram para de base, né, que eu usei para criar essa aula, certo? Então é interessante consultá-los para ler mais sobre cada metodologia, ok? Até mais.